Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio. Te agradecemos, ó Pai, pela unção do Teu Espírito. Unge, Pai, nossos corações, unge nossas mentes, unge a Sua palavra. E que o Senhor possa ter a liberdade de falar aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Te amamos, te adoramos, ó Deus de Israel, nosso Deus e Pai. Somos tão gratos a Ti, ó Pai, por Sua presença nesse momento conosco. Obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, em nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Em Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6, Paulo diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Seja anátema. Sabe, a igreja da Galáxia, né, é uma província da Galáxia. Galáxia, não galáxia. Galáxia é a nossa galáxia, tem milhões de estrelas. Mas a igreja, bom, não entrar nesse mérito não. A igreja da Galáxia, na província da Galáxia, né? Tá certo? Na província da Galáxia. Como se fosse o Triângulo Mineiro. Isso. Né? A carta não foi direcionada a uma determinada cidade, mas sim a província da Galácia, né? Estou falando sobre a Galácia. Foi direcionada à província da Galácia. E eles estavam trazendo outra doutrina para dentro da verdadeira doutrina, né? Que era o legalismo. Estavam trazendo o legalismo para dentro da verdadeira doutrina, que é a doutrina da graça de Deus. Eles estavam substituindo a doutrina da graça pelo legalismo. E Paulo, né, confrontou este problema aqui no primeiro capítulo de Gálatas, capítulo 1. Né? E a igreja, especificamente, Paulo está dizendo que a igreja na Galácia estava jogando fora tudo que tinha aprendido da graça de Deus. Tudo que tinha aprendido sobre a graça de Deus. Paulo estava dizendo que ele não podia acreditar que eles estavam sendo tão estúpidos de jogar fora aquela oportunidade. E muitas vezes em nossas vidas nós agimos com estupidez em afastar-nos da graça de Deus. De nos afastar da graça de Deus. E qualquer mensagem, qualquer outra mensagem que não vem de Deus e contradiz o evangelho, o verdadeiro evangelho da graça, não deve ser ouvido. E aquele que prega outro evangelho, seja anátema, amaldiçoado, lançado no inferno, cortado. Literalmente essa palavra diz. Anátema, amaldiçoado, cortado, lançado fora. Não deve ser ouvido. Qualquer outro evangelho que contradiz a graça de Deus, a obra consumada. Paulo diz: vocês estão sendo estúpidos em afastar da verdadeira doutrina da graça de Deus, trazendo uma carga para as suas costas que Deus não estabeleceu, trazendo um jugo que Deus não estabeleceu para vocês que fazem parte da igreja de Jesus Cristo. Vocês que são nascidos de novo, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Sabe, é tão crucial essa mensagem para as nossas vidas nesses dias. Porque vivemos no tempo de Laodiceia. A igreja está rica, está inchada,
E Jesus estava lá de fora querendo entrar, batendo, querendo entrar. E sabe uma coisa? As pessoas e muitos filhos de Deus têm se associado a essas grandes multidões que vêm com doutrinas estranhas, que contradizem a graça de Deus. Não, você pode crer na obra consumada, mas vamos fazer isso, aquilo, aquilo, outro. De encontro com a palavra estabelecida por Deus. Os caras sabiam que se torna a escola dominical? Que nosso tempo de hoje é como se tivesse um grande nevoeiro de trevas e nós fizemos uma lanterna, e essa lanterna é a palavra de Deus. E sem essa lanterna nós não vamos conseguir ver o caminho para andarmos nele. Precisamos de uma lanterna, e essa lanterna é a palavra de Deus, que é a luz para os nossos pés. Luz para os nossos pés. Sabe, amados, o sistema, esse cosmos, esse mundo, esse planeta, todo assim está jaz no maligno. O sistema está sepultado no maligno. E o inimigo, ele é tão sagaz e tão sutil, porque ele quer trazer a dúvida na palavra de Deus. E ele vem com palavras doces, palavras amigáveis, palavras passando a mão no seu cabelo, na sua cabeça, mas contradizendo a verdadeira doutrina, acrescentando coisas que Deus não acrescentou. Mas o homem, de acordo com Colossenses 2, acrescentou doutrinas e preceitos de homens, e contra a sensualidade não tem valor algum. Esse sistema jaz no maligno e está sempre tentando imputar algo em nós para que não andamos em conformidade com a palavra de Deus, para que carregamos uma carga não imposta por Deus, mas pelo sistema, enganando-nos a tentar agradar a Deus por meio do esforço próprio, da autojustiça ou da própria lei. É triste, mas como muitos irmãos têm andado por esses caminhos. Paulo diz, mesmo que um anjo desça do céu e venha falar com você sobre algo que vai contra o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, não dê ouvidos. Não se deixe contaminar. Não se deixe contaminar. O mundo jaz no maligno. Todo o sistema está sepultado no maligno. E é crucial que entendamos esse princípio nessa manhã de domingo, para que não venhamos a naufragar na fé. Precisamos da graça de Deus. Às vezes passamos tantas situações difíceis em nossas vidas, mas a maior calamidade que um filho de Deus possa passar é quando ele perde a sua fé em Deus. A maior calamidade que o filho de Deus possa ter ou passar é quando ele perde sua fé em Deus. Assim, ele se torna um crente fácil, um alvo fácil para os ataques do diabo. E quantos filhos de Deus hoje perderam a sua fé em Deus? Andam de um lado para o outro. Não vou mais para a igreja. Eu não vou mais nas reuniões. Eu não vou mais evangelizar, sabe? Eu estou passando por tantos problemas. Deus não me ouve. Perder a sua fé. E essa é a maior calamidade que o crente possa passar. Quando ele perde a sua fé em Deus. E não pense que isso não acontece no nosso meio, porque acontece. Muitas vezes você e eu, nós vamos passando momentos e nós falamos, e agora, Deus? Onde está o Senhor? Ficamos incrédulos.
agimos com incredulidade. O sistema está atrás de uma forma de fazer um homem perfeito sem Deus. O sistema está atrás de uma forma de fazer um homem perfeito sem Deus. A lei mosaica é usada na tentativa de criar um homem perfeito na atual dispensação da graça de Deus. Em 1 Timóteo, olha lá comigo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 8. Está escrito. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Sabemos que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Quando a lei é mal aplicada, ela gera condenação e culpa e fazem verdadeiros crentes agirem como fiéis fariseus. Fiéis fariseus. Tentando agradar ou chegar a Deus por meio da lei. Nós sabemos, Gálatas fala, que a lei foi um aio para revelar Jesus Cristo, que mostra Jesus Cristo, que apontava para Jesus Cristo, o autor da fé. E sabe quão é perigoso para nós hoje? Eu estou querendo enredar por esse caminho. Enredar por esse caminho. E tornar-nos fiéis fariseus. Aí ficamos assim, não, isto não pode, isso não pode, isso não pode, isso eu posso, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso, e vai se tornando preso em algo que Deus o chamou para a liberdade. Ele vai ficando preso, não posso, cheio de coisinhas, de tradições, e esses correm um sério risco de um dia não suportar essa carga e naufragar na fé. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas nós não usamos essa liberdade para fazermos o que é errado perante Deus. Mas vivemos com intensidade na graça que Deus nos salvou, que Deus nos chamou. Sabe, amados? Em Romanos capítulo 6, olha lá comigo, Romanos 6. Romanos capítulo 6. Nós fomos chamados a andar na graça de Deus. Nós vimos domingo passado que Jesus Cristo é a própria representação da graça de Deus. Nós vimos a definição da graça de Deus. É um favor imerecido, é algo fazendo por nós quando nós não merecemos. É Deus agindo em nosso intermédio, é Deus perdoando, é Deus curando, é Deus libertando, é Deus nos salvando, é Deus nos dando direção, é Deus iluminando o caminho por meio da sua palavra. Tudo isso é graça. Nós não merecemos. Nós não merecemos estar aqui hoje de manhã, mas Deus, por sua preciosa graça, nos conduziu a estarmos aqui nessa manhã, ouvindo a sua palavra, cantando e entoando louvores ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Isso é graça. Deus nos permitiu aqui estar hoje nessa manhã. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas a graça de Deus nos conduziu para que estivéssemos. Não merecemos, mas aqui estamos pela fé. Em Romanos capítulo 6, versículo 14 e 15 está escrito: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum.
estamos debaixo da lei, mas sim da graça. A graça não é uma licença para eu pecar, mas sim um meio de restauração, nos restaurar quando nós pecamos, o pecado. A lei, quando mal aplicada, e a lei, ela traz, às vezes, condenação, culpa, porque nós somos incapazes de cumpri-la na sua totalidade. Mas a graça nos dá condição, mesmo sendo pecadores, andar na presença de Deus, contemplando a majestade do nosso Deus. Havendo de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça, de modo nenhum. É uma refutação que o próprio Paulo refuta. De modo nenhum. De modo nenhum. A graça de Deus, por meio dela, podemos desfrutar do plano perfeito de Deus em nossas vidas. Pela graça de Deus, Ele nos vê perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Pela graça de Deus. Se queremos ver o Filho de Deus em nossas vidas, precisamos contemplar sua palavra. Precisamos contemplar sua palavra. Quando nós submetemos a palavra de Deus, seremos transformados de dentro para fora. Aí daremos valor a evangelismo, a missões, a investimento no reino de Deus. Olha, é triste, mas quantos pastores, homens realmente que amam a palavra de Deus, que amam evangelismo, missões, hoje não tem condições de ir na praça fazer um evangelismo por não ter gasolina no carro para ir. Enquanto os outros zombam de nós, falando: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Andando nas suas limousines para cima e para baixo, nos seus jatinhos. Não tem nada de errado alguém ter um jatinho. Se você tiver um jatinho, não tem nada de errado com isso. Ah, ainda bem. Mas o problema é que estão mudando a sã doutrina em benefício de ter um jatinho. O alvo é o jatinho, então não importa o que você faça com a sã doutrina, com a palavra de Deus. E estão levando milhares de pessoas a naufragar na fé. O boleto vai chegar. E agora eles levam até um PSPC e será. Mas vai ter acerto de conta um dia. Vai. Um dia, tudo está nu e patente aos olhos daquele que nós devemos prestar conta. Aí esse jatinho vai ficar amargoso. Vai ficar muito amargo. Não quero não. E sabe, amados, quando nós submetemos a palavra de Deus, nós vamos investir no reino de Deus. Muitos irmãos hoje não investem, não sustentam missões, não apoiam missões, não apoiam evangelismo de rua, não apoiam. Sabe por quê? Porque estão vivendo uma calamidade espiritual. Perder a sua fé em Deus. Perder a sua fé em Deus. Eu conheço pessoas que poderiam estar investindo pesadão no reino de Deus, mas desistiram de investir, porque perderam a sua fé. Vivem uma calamidade espiritual. E nós todos estamos sujeitos a viver uma calamidade espiritual. Eu estou sujeito a isso. Nós estamos sujeitos. Se não submetermos nossas vidas à palavra de Deus, se nós não submetermos o nosso pensar, o nosso agir de acordo com a palavra de Deus, nós somos sérios candidatos a viver uma calamidade espiritual. Todos nós. 2 Timóteo capítulo 3, olha comigo lá.
2 Timóteo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículo que nós conhecemos, o 12. 3. Esse é um bom versículo também, Carlos. Mas eu estou pensando no versículo 15 e 16. O 12 é: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. No versículo 16 e 17 está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muitos filhos de Deus não investem no reino porque estão vivendo uma calamidade espiritual. Olha, é duro quando nós pensamos na nossa igreja e nós olhamos para o caixa da nossa igreja e falamos: poxa, não temos nem como pagar o aluguel desse mês. Mas, sabe, é triste. Mas nós sabemos em que nós temos que ir. E nós sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito e mudar a nossa situação diante dos nossos olhos. Por isso nós temos cuidado do que sai do público, de quem vem aqui na frente. Porque nós queremos que os irmãos amadurecem na fé, amadurecem o conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Paulo é categórico em nos exortar deste perigo de naufragar na fé, de viver uma calamidade espiritual, perder sua fé em Deus. Ele disse: mesmo que um anjo venha do céu e anuncie outro evangelho, seja anátema, seja queimado no inferno, em outras palavras. A graça de Deus reina, ela nos educa, a cada um de nós. A graça é a provisão total de Deus para as nossas vidas, hoje e agora. Estamos debaixo do favor imerecido de Deus, estamos debaixo da sua graça. Paulo nos disse: havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, de modo nenhum. Jesus, em João capítulo 8, trouxeram à presença de Jesus uma mulher pega em adultério. Ela foi lançada aos pés de Jesus Cristo. E falaram: mestre, se nós flagramos essa mulher em adultério, e a lei disse que ela deve ser apedrejada até a morte. Eles usaram a lei para condenar aquela mulher. Ela deve ser apedrejada até a morte. Os fariseus, os anciãos, com as suas barbas grandes, né? Com as suas vestimentas, né? Vamos ver o que o mestre vai falar. A lei disse, a lei é categórica, essa mulher deve ser apedrejada. Mas cadê o homem? Ela não cometeu adultério sozinha. Tinha de trazer os dois, mas só que trouxeram a mulher. Ela deve ser apedrejada até a morte. E quem Jesus disse? E quem Jesus fez? Abre sua Bíblia comigo em João capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8. Versículo 7. Versículo 7. Jesus disse: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a se inclinar-se, continuou a escrever no chão. Sabe? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eu posso imaginar a cena. Eu fecho meus olhos e posso imaginar a cena.
aqueles fariseus, doutores da lei, com as suas barbas brancas, bem cuidadas, que foram para o cabeleireiro por 3, 4 vezes por semana. Nossa, que eu não sei qual é os produtos que passavam naquela época, as barbas deles chegavam a brilhar com as suas vestimentas, naquela poeira e eles com aquelas roupas, e eles, de repente, eles falam, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E a consciência deles falaram, e agora? Hoje, eu fiz isso, fiz aquilo. A consciência deles começaram a acusá-los. E Jesus se inclinou e continuou escrevendo algo na terra. E eu penso, a Bíblia não revela o que Jesus escreveu. A Bíblia não revela o que Jesus escreveu na terra. Mas a palavra apropriada para aquele momento seria graça. Graça. Favor imerecido. Penso eu que Jesus estava escrevendo graça sobre graça. Graça sobre graça. E cada um dos fariseus, dos anciãos, ouvindo Jesus dizer que quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, cada um foi deixando sua pedrinha, sua pedrona de lado e foi afastando um por um, começando pelos mais velhos até os mais jovens. E de repente aquela cena ficou somente Jesus Cristo e aquela mulher aos seus pés. E Jesus levantando, olhando, não viu nenhum daqueles acusadores. Ele falou para a mulher, no versículo 8 a 11, diz o seguinte, versículo 9, mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Isto é para nós considerarmos essa manhã. Vai e não peques mais. Isso é prático para as nossas vidas. Estamos debaixo da graça de Deus, mas ela não é uma licença para pecarmos, pelo contrário, ela é um meio de restauração do pecado. Podemos até cair, mas a obra de Jesus Cristo no Calvário nos proporcionou eterno perdão. Pela graça de Deus, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Pela graça de Deus, nós podemos erguer novamente, porque Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, o quê? Pecadores. Sendo nós ainda pecadores, Deus provou o seu próprio amor para conosco, amor incondicional. Isto é graça, isto é graça. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Amados, em Romanos capítulo 3, abre sua Bíblia comigo em Romanos 3. O sistema quer fazer um homem perfeito sem Deus. E o inimigo vai usar o próprio legalismo para fazer a pessoa perfeita. E muitos crentes estão vivendo hoje no legalismo, fora da vontade perfeita de Deus, carregando uma carga que Deus não chamou a carregar. Em Romanos 3, versículos 28 está escrito: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente
das obras da lei. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Porque nós fomos chamados à graça, a andar na graça de Deus. No versículo, perdão, justificados gratuitamente por sua graça. Em Romanos 3, versículo 23 a 25 está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para a manifestação da sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Em outras palavras, pela graça, nós fomos justificados gratuitamente pela fé no sangue de Jesus Cristo. Em outras palavras, pela graça de Deus, fomos justificados gratuitamente pela fé no sangue de Jesus Cristo. Ele é o justo e o justificador. A justiça foi satisfeita no Calvário e é imputada em nós por graça, pela graça de Deus. E nós fomos chamados, no momento que nós nascemos de novo, foi pela graça de Deus. Estávamos cegos, como o Carlos falou na escola dominical. Estávamos cegos, surdos, e surdos, sem Deus e sem esperança no mundo, Efésios 2:12. Mas no dia, Deus abriu nossos olhos, Deus abriu nossos ouvidos, e nós ouvimos a mensagem da graça, nós ouvimos o evangelho da graça, nós ouvimos sobre a obra consumada, e nós nascemos de novo, E Paulo disse: olha, vocês estão sendo estúpidos, vocês que nasceram de novo, da graça de Deus, chamaram a graça de Deus, mudar para o legalismo. Vocês estão agindo com estupidez em abrir mão da graça de Deus, em nome de agradar a Deus pela lei. Em Gálatas capítulo 5, olha lá comigo, Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 4 e 5, está escrito. Olha lá que interessante. Versículo 4 e 5. Gálatas capítulo 5, versículo 4 e 5. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Está escrito. Está escrito. Não é palavra de um pastor, não é palavra de uma igreja. Está escrito. Está escrito. Vocês que estão tentando ser perfeitos, vocês que estão tentando se justificar pelas obras da lei, decaístes da graça. Decaíste da graça. Vocês estão vivendo uma calamidade espiritual, sem fé. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Muitos filhos de Deus estão carregando, nesta manhã de domingo, um fardo. A lei mosaica nas costas. Carregando algo que Deus nos chamou a carregar. Uma lei com as suas tradições. Estão tentando agradar a Deus através da lei. E
Infelizmente, disse o pastor Skip, estão carregando um defunto, um homem morto, um defunto, num carrinho de mão. Para onde vai? Para a fila do banco? É uma carrinho de um defunto. Vai para a igreja? Um carrinho de mão com o defunto lá dentro. O defunto, Moisés está morto. Moisés morreu. E a lei também. Jesus disse em Mateus 5,17, não vim revogar a lei, vim cumprir. Romanos 10,4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Está escrito, está escrito, não é doutrina do pastor, não é doutrina da igreja, está escrito, está escrito. Você está carregando um defunto, um carrinho de mão? Ou eu? Uma carga que Deus nos chamou, não chamou-nos a carregar? Moisés morreu. A lei está morta. Cristo morreu na cruz. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo que nele crê. Está escrito. Está escrito, irmão. O Pedro fala em Atos 15 que nem nós, nem nossos pais conseguiram carregar esse negócio. Nem nós, nem nossos pais conseguiram carregar. Pedro diz muito bem, lembrar pelo carro. Mas muitos filhos de Deus estão tentando carregar esse defunto. Ainda no carrinho. Imagina, na fila do banco, um carrinho na mão na igreja. Porque tanto de carrinho na mão e o pastor é o carrinho mais colado. Carregando. Né? Para cima e para baixo. Olha o meu carrinho. Oi, irmão. O seu carrinho está sujo. Como? Mas isso não é algo que nós vemos no dia a dia. Basta ligar a televisão. Basta ligar o radinho. Não é isso que você falou lá de manhã no radinho? Lá ligar o radinho? Começa a padronizar o carrinho, né? Começa a padronizar o carrinho. Exatamente. Ó, amados, não sejamos meninos da fé, mas adultos com convicções estabelecidas na palavra de Deus, que nos revela um modo digno de andar na fé. A graça de Deus está sempre disponível para nos promover e levantar. Às vezes podemos cair, mas a obra consumada nos dá a liberdade de confessar nosso pecado, sacudir a poeira e levantar e andar como se nunca tivéssemos pecado em nossas vidas. Isto é graça. Isto é graça. Não merecemos. Descansa na palavra de Deus em todo o tempo e não dá espaço para o inimigo lançar dúvidas na sua fé. Esse é o tempo de Laodiceia. As igrejas estão inchadas, ricas, gastando milhões e milhões de reais em programas que mal citam um versículo, ou mal citam o nome de Jesus. Estou falando de uma novidade aqui para os irmãos. Os irmãos sabem o que eu estou falando. E aí tem uns idiotas, estúpidos, instrumento diabo, que vem para você e fala: a sua igreja não está cheia porque você não é tão espiritual quanto o pastor tal. Pegaram bem, mas nós vamos ver. Diante do trono de Deus. Quando no momento de prestar contas, nós vamos ver. Às vezes não tem dinheiro para nada, mas temos a graça de Deus disponível e ela é suficiente para as nossas vidas. Amém? Então, que não sejamos como os Gálatas, que estavam se tornando fiéis fariseus. Sejamos firmes a andar na graça que nós nascemos de novo. Aquela mesma graça está disponível para continuarmos nossa caminhada hoje e agora. Ela liberta, ela transforma-nos de dentro para fora, ela nos dá direção, ela nos perdoa, ela nos consola, ela nos exorta, ela nos educa, ela reina. A graça de Deus reina em nossas vidas. Permita que ela te conduza
em triunfo na jornada que Deus tem estabelecido para a sua vida e para a minha vida nessa semana. Amém? Amém? Pensa nisso. Pensa nisso. Paulo disse em Gálatas capítulo 1, não dá ouvidos qualquer pessoa, até mesmo um anjo desce do céu e fala com vocês outra palavra, outra doutrina que vai de encontro à graça de Deus, seja anátema, cortado, amaldiçoado, lançado no inferno. Não dê ouvidos, não se contamine, continue nas suas convicções, não viva uma calamidade espiritual, não perca a sua fé, ergue a cabeça, continue andando de novidade de vida, continue andando de cabeça erguida, continue desfrutando da graça de Deus. Você vai ver que tudo nessa vida passa, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Amém. E toda a glória seja dada a Ele. Curvando nossas cabeças e deixando nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade. Te agradecemos por sua palavra, Senhor, porque está escrito tudo que devemos, ó Pai, submeter e deleitar na graça do nosso Deus, mediante a obra redentora de Jesus Cristo no Calvário. Justificados, ó Pai, como nós cantamos nessa manhã, justificados pela graça de Deus. A nossa dívida foi quitada. Justificados. Temos a garantia de vida eterna. E temos, ó Pai, a lanterna para andarmos hoje nesse nevoeiro que está ao nosso redor. E essa lanterna é a sua palavra. Luz para o nosso caminho. Continua nos conduzindo, Senhor. Continua, Pai, usando da sua graça sobre graça em nossas vidas, que possamos pensar segundo a sua graça, que possamos andar na graça, que possamos viver na graça do nosso Deus, dia a dia, em cada circunstância, em cada situação, que possamos deleitar na sua graça. Toda honra, toda glória e louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Protege-nos, Pai, na volta da casa e nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus, estenda as suas mãos, ó Pai, sobre cada membro desse corpo local. Estenda as suas mãos, Senhor, para que nós possamos ser protegidos de doutrinas estranhas, que possamos ser protegidos de flechas e pensamentos do inimigo, que possamos ser protegidos, ó Pai, das armadilhas do diabo. Cuida de cada um aqui, ó Pai, das famílias aqui representadas, e que possamos crescer mais e mais na sua graça, no conhecimento da sua graça, como está em 2 Pedro 3,18, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Te amamos, te adoramos e te agradecemos por esse tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.